A paz, igreja. Amém de novo. Quero convidar vocês ainda de pé. Vocês são muito jovens, pode ficar de pé. Só mais um pouquinho para a gente ler a palavra do Senhor. Pode projetar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Então, vou começar. Agora, eu estou lendo a NVI, viu? Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Podem se assentar, irmãos. O Senhor me trouxe à memória, uns dias atrás, que em 2021, 2022, não me lembro exatamente quando foi, mas eu fiz uma listinha de coisas que eu gostaria de fazer no ano seguinte. Sabe quando você faz uma listinha assim? Normalmente é tudo que você não conseguiu fazer no ano anterior, você planeja para fazer no próximo ano, né? Seja ir para academia, perder peso, não sei, alguma coisa assim. Foi mais ou menos isso que eu fiz, uma listinha. E um dos itens, né, dessa lista era levar a palavra no point. E não foi naquele ano, né, que eu planejei, porque não foi nada de mim. Eu sei que antes de eu escrever, foi o sonho do Senhor, eu creio. Então, o Senhor marcou esse dia e esse horário aqui para a gente estar reunido. E o mais interessante é que no dia que eu escrevi isso, eu nem morava aqui em Viçosa, eu morava em Belo Horizonte. E eu fui para Belo Horizonte em 2021 para abrir uma padaria, né? Abri uma empresa lá em Belo Horizonte, deixei tudo para trás, vendi meu carro e fui. E para mim, na minha cabeça, eu estava indo para melhorar de vida, para abrir meu negócio, para ser independente. Mas quando eu olho para trás hoje, eu percebo que não foi para nada disso. Porque o tempo que eu passei lá, o Senhor me alcançou de uma forma poderosa. Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, o Iago, que morava lá, ele fez umas pontes, né, com pessoas conhecidas, que me levou para a igreja, uma igreja bem grande lá em Belo Horizonte. E aí de lá eu comecei a frequentar a igreja, conheci célula, né, que era uma igreja em células, assim como a nossa, né, também, que tem células. E comecei a frequentar uma célula, comecei a frequentar a igreja. E naquela época, eu acreditava que o relacionamento com Deus era só ler a palavra do Senhor. Um versículo, normalmente eu pegava a Bíblia e abria e falava assim: Deus, fala comigo através da sua mensagem, assim, totalmente aleatório. Principalmente se eu estivesse passando por algum momento de dificuldade, alguma coisa assim, eu queria uma resposta de Deus através da palavra. Para mim era isso. Oração antes de comer, antes de dormir no máximo. E jejum e oração firme mesmo era quando eu estava precisando de uma provisão. Quando tivesse, o negócio está difícil, então eu recorri ao jejum. E aí eu descobri que eu não tinha relacionamento com o Senhor. Quando eu estava na célula, né, eu percebia que o pessoal tinha uma vida meio diferente. Eles tinham um relacionamento com Deus que eu nem sabia que poderia existir. Se não me engano, era na segunda-feira a célula, e sempre tinha um testemunho na célula de devocional. Não sabia nem o que significava devocional. Depois que eu fui descobrir o que era aquilo, e nem tem tanto tempo assim, né? E aí,
comecei a me interessar mais pela palavra do Senhor. Comecei a buscar e querer experimentar o que as pessoas estavam experimentando também. Eu comecei a mergulhar na palavra de Deus e conhecer mais a Cristo. Foi naquele tempo, eu me converti, né, eu me batizei em 2020, mas eu ainda não conhecia o Senhor. Fui conhecer mesmo nesse período, quando eu percebi que, eu descobri, na verdade, que o nosso propósito, o propósito de Deus para nós, é ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos ter esse relacionamento. E não é um relacionamento quando você está precisando de algo, quando você está aflito, quando seu coração você está buscando alguma coisa, quando você quer melhorar seu trabalho, sua vida financeira, não é isso. O devocional, o tempo com Deus, o relacionamento com o Senhor é diário. Quando nós vemos na palavra de Deus em Gênesis, né, quando o Senhor criou Adão e Eva, a palavra diz que Deus visitava o casal todos os dias. Eles tinham um relacionamento, e é esse o objetivo, né? Ter um relacionamento com o Senhor diariamente. É isso que o Senhor espera de nós. E aí, eu vou tentar ser mais breve, conhecendo a palavra de Deus, sabendo para que o Senhor me criou, quem é o Senhor, e qual que é o meu objetivo, meu propósito, sabendo que eu preciso ter um tempo com o Senhor, um relacionamento com Ele, que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu fui mergulhando cada vez mais na palavra de Deus, e uma coisa chamou muito a minha atenção quando eu li em Mateus 28, né, quando Jesus fala: ide e pregai o evangelho. E naquele tempo, né, eu sempre fui muito tímida. Eu gosto de falar que eu estava tímida, não que eu era tímida, porque quando o Senhor me pede para eu pregar o evangelho, eu preciso falar, né? Eu preciso abrir minha boca. Enquanto eu estou tímida, vergonhosa, como é que eu vou falar do Senhor? Como é que eu vou pregar a mensagem de Jesus? Como que eu vou pregar as boas novas se eu tenho vergonha? Cada um de nós, vou falar um pouco mais à frente, cada um de nós tem um testemunho. E a ideia da mensagem de hoje é falar um pouco sobre a importância do testemunho, da vida com Deus. E quando eu comecei a aprofundar mais, mergulhar mais na palavra do Senhor, ter esse tempo com Deus, esse relacionamento com o Senhor, eu fui tendo algumas experiências com Deus muito importantes e que eu preciso compartilhar. Mas enquanto isso a gente vai caminhar um pouco, que eu quero dividir a mensagem de hoje em 3 partes. Pode abrir comigo em 1 Pedro 2, versículo 9. Que vai falar assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é muito, muito forte para mim, porque o Senhor, Ele realmente me resgatou das trevas, Ele realmente me tirou de um lamaçal, e é impossível, né? Tem até alguns trechos na palavra que vai dizer que é impossível você conhecer o Senhor, você perceber que Ele te chamou, que Ele te resgatou, qual que é o significado de Jesus na cruz. É impossível você guardar isso só para você. É impossível que isso chegue até você e não seja transbordado na vida de outra pessoa. É impossível isso você não querer que as outras pessoas também tenham experiência com o Senhor como você teve. É impossível você não querer que as outras pessoas conheçam esse amor de Deus e que sejam salvas também por Ele. E a primeira parte da mensagem é que a nossa vida, todos nós temos um testemunho. Então eu não sei como você chegou à igreja, à casa de Deus, como você conheceu Jesus, não sei do seu passado, mas eu tenho certeza que cada um de vocês aqui
tem algo para contar. Como que vocês chegaram até aqui? O que vocês passaram? De onde o Senhor tirou vocês? E isso, por mais que vocês achem que é pouco, é muito. Vocês podem compartilhar com alguém. Vocês podem transbordar na vida de alguém, porque através do seu testemunho é uma porta para que vocês possam pregar o Evangelho para essa pessoa, para que você possa alcançar a vida de alguém. Dando seguimento, em 1 João 5, né, vai falar que quem crê no Filho de Deus tem um testemunho de Deus nele. E lá em 2 Coríntios 2:17, falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. Então o Senhor quer falar para o mundo, para as pessoas lá fora, usando cada um de nós. Usando eu e você. E a palavra, o tema de hoje que eu escolhi é "Cri, portanto falei". Eu criei em Deus, portanto falei. Isso é um trecho de uma palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios 4:13, que ele vai falar assim: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. E aí, irmãos, o tempo que eu passei em Belo Horizonte, eu morei numa república, um apartamento pequeno lá em Belo Horizonte, no centro. Moravam 8 mulheres, num apartamento bem pequenininho, 8 comigo, né? E aí cada uma de nós ali tinha uma personalidade diferente, um objetivo diferente. E a única cristã lá era eu. Mais ninguém. Então, todas as conversas, os papos eram... Eu sempre saía fora porque não me encaixava. Mas eu sempre que tinha uma oportunidade, eu sentia muito forte no meu coração de estar compartilhando alguma mensagem para elas. E aí, eu falava, eu aproveitava essa oportunidade mesmo com vergonha que eu tinha. O Senhor ainda estava tratando dentro do meu coração. O Senhor estava tratando isso em mim, que não é fácil você abrir a boca e falar. Você está acostumado a sua vida inteira a não falar. Mas era tão forte, queimava tanto no meu coração. Eu precisava compartilhar com aquelas meninas. Eu precisava que a mensagem também chegasse até elas. E aí, irmãos, esse queimar no meu coração por Jesus me permitiu algumas experiências, como eu já falei. E eu comecei a orar ao Senhor. Falei: Senhor, essa timidez, o Senhor quer que eu pregue o Evangelho, essa timidez, essa vergonha não é do Senhor. Eu comecei até a repreender. Fiquei assim: meu Deus, não é possível, isso não pode existir, isso não é do Senhor. E aí o Senhor começou a tratar e Ele tratou me dando oportunidades de pregar a mensagem. Então, uma certa vez, tinha uma das meninas que morava comigo, ela estava indo embora para a cidade dela. E aí, no dia que ela estava indo embora, ficou só eu e ela no apartamento. E ali começou a queimar no meu coração. Eu falei: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem algum objetivo de ter deixado só nós aqui. E aí eu fui para a sala e aí ela chegou. E eu fui me despedir dela, né? A gente foi me despedir e aí ela pediu uma oração. E aí eu orei pela vida dela, mas naquele momento o Senhor começou a ministrar no meu coração para poder enviar uma mensagem para ela. Eu comecei a ouvir, né, da parte do Senhor, era muito claro, né? Isso só é possível quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, quando a gente pede por experiências. Eu lembro que o Iago compartilhou comigo uma vez que ele estava pedindo ao Senhor experiências. E eu falei assim: você está doido? Você não pode fazer um trem desse. Não pode não, aí.
Ele não me ouviu, passou um tempo depois, ele começou a compartilhar os testemunhos. E eu falei assim, começar a orar aqui. Comecei a pedir ao Senhor. Falei, Senhor, eu também quero viver isso. Quero viver essas experiências sobrenaturais que só o Senhor pode me conceder. Eu quero viver isso. E era genuíno, eu não queria nada do Senhor como era antes, né? Eu orava pedindo ao Senhor alguma coisa, dessa vez eu queria a presença do Senhor comigo. Eu queria o Espírito Santo, eu queria ter experiência, eu queria mergulhar no Senhor. E aí, enquanto eu conversava com essa menina que estava voltando para a cidade dela, eu estava sensível, né, à voz do Senhor. Corri no quarto, peguei minha Bíblia e orei. Falei, Senhor, se o Senhor quer falar, que o Senhor possa me direcionar. E aí na Bíblia, eu abri uma passagem que eu não me lembro de nada do que eu falei, não me lembro de muita coisa. A única coisa que eu lembro é que a mensagem tocou muito forte no coração dela. E aí quando eu olhei para ela, estava chorando muito. E aí ela se abriu comigo. E ela falou assim, Fran, eu estou desviada dos caminhos do Senhor. Eu frequentava, ela era membro de uma igreja, ela participava de alguma coisa, ela tinha alguma participação na igreja, não sei se era no louvor, não me lembro. E por questões dentro da igreja, ela ficou chateada e saiu. E no que ela saiu, ela encontrou o mundo lá fora, né, experimentou muitas coisas e não queria mais voltar. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, ela estava um pouco envergonhada. Ela estava com medo de voltar. Do que o Senhor ia pensar sobre isso. E aí, eu conversei com ela, orei por ela. E ela seguiu a vida, seguiu o caminho dela, eu segui o meu. Nem pensei em nada, né? Porque quando eu não quero pensar assim, será que realmente ela vai... Será que o Senhor vai fazer a obra na vida dela? O que será que vai acontecer? Eu não pensei nisso, eu simplesmente segui. E aí, no setembro do ano passado agora, eu recebi uma mensagem no meu celular de um número que eu não conhecia, mas eu fui ver a foto e era a menina. E ela falou assim, Fran, eu queria te agradecer. Depois daquele tempo que a gente teve, aquela mensagem que tudo aquilo que você compartilhou comigo da parte de Deus, eu voltei para a igreja e eu tive algumas experiências sobrenaturais com o Senhor. E aí eu falei assim, Deus, a única coisa que eu consegui falar era glória a Deus, porque isso é para a honra e glória do Senhor. E isso só foi possível porque eu estava inclinada ao Senhor, eu estava disposta ao reino. Eu entendi que o Senhor, Ele tem um propósito para mim e que eu precisava falar, eu precisava compartilhar. Eu precisava espalhar o reino do Senhor nessa terra enquanto eu estiver aqui. E o objetivo da mensagem é para encorajar vocês também a passar esse tempo com Deus, experimentar um pouco mais do Senhor no seu tempo com Ele. Eu comecei com 15 minutos de devocional, quando eu percebi eu estava 1h30 e para mim era insuficiente. Eu começava, ao longo do dia, a palavra voltava no meu coração, na minha mente, eu queria buscar mais, entender mais, eu conversava com outras pessoas. E o mais importante é que eu estava num ambiente de pessoas que também estavam buscando. Por isso a importância da célula, a importância de ter amigos dentro da igreja, de vir no point, de conhecer outros jovens. É muito importante para que nós possamos seguir firmes no caminho do Senhor e espalhar o reino. E dando seguimento, a segunda parte da mensagem inclui a nossa mensagem, né, de vida, ela inclui compartilhar a nossa paixão pelas coisas de Deus.
lá em Mateus 12, 34, que vai falar assim: raça de víboras, como poderia homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Do que vocês têm se alimentado, irmãos? Quando nós alimentamos da palavra de Deus e da presença dEle, naturalmente você abre a sua boca para compartilhar sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito, sobre as maravilhas de Deus. Você começa a ter paixão pelas coisas do Senhor, pela obra do Senhor. Mas quando o seu coração ele está inclinado para as coisas do mundo, quando você está em cima do muro, você está olhando lá fora, você está olhando aqui dentro, dificilmente você vai conseguir ter paixão pelas coisas de Deus. Você precisa decidir. Precisa decidir do que você quer falar, o que você quer encher o seu coração. Se você passa mais tempo inclinado ao entretenimento, ao Instagram, ao relacionamento, às coisas passageiras, às coisas lá fora, você tende a se afastar cada vez mais do Senhor. E a sua boca já não quer mais falar de Deus, você já não quer mais passar tempo com o Senhor. E você vai se acostumando com aquilo, e isso é muito perigoso, irmãos. Tem uma mensagem que eu li mais cedo que fala que Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. E você só consegue estar apaixonado. Como que você se apaixona por alguém? Quando você conhece essa pessoa e passa tempo com ela, naturalmente. Você precisa conhecer essa pessoa, saber quem ela é, compartilhar com essa pessoa, passar tempo com ela, para você conhecer e se apaixonar. Como que o Senhor vai usar alguém que não tem buscado, não tem relacionamento? Você não sente mais a presença do Senhor. É importante que, mesmo não querendo, irmãos, que você insista. Você insista. Às vezes você não quer fazer o devocional, você não quer ler a Bíblia, você não quer passar tempo com o Senhor hoje. O Senhor fala, não lembro qual que era o versículo, mas o Espírito é forte, a carne é fraca e o Espírito está pronto. Isso, obrigada, irmão. O Espírito está pronto para buscar o Senhor, o Espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca, ela puxa para trás, ela não quer, nosso corpo não quer. Então, é preciso persistir, irmãos, é preciso não desanimar e buscar, insistir. Quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai se revelar a você, mais experiências você vai tendo, mais interesse, mais vontade de mergulhar na presença, na palavra do Senhor você vai querer. E mais o Senhor vai te usar, irmão. Isso não é passageiro, não é para agora, não é para esse tempo, é para a eternidade. É para que você possa ter a vida eterna com o Senhor Jesus, glorificando o nome dEle. E a terceira parte dessa mensagem inclui que a nossa vida, nosso testemunho inclui compartilhar das boas novas. Pode abrir 2 Coríntios 5, 19 a 21. Eu não tenho aqui. Se puder projetar. Não é não. É Romanos, perdão, galera. Rebobina aí. Romanos 10. Romanos 10, irmão. 14 ao 17. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas, irmãos, elas significam, né, basicamente, em Romanos 1,17, que vai falar que as boas novas revelam como Deus justificou a humanidade, né? Desde o início, né? Isso tem seu início e o seu fim mediante a fé. É basicamente pregar sobre a mensagem da cruz. Que o Senhor, Jesus, Ele pagou o preço na cruz pela minha e pela sua vida. Pagou pelos nossos pecados, nos justificou. Ele foi crucificado, Ele foi morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia. E hoje Ele vive. E Ele vai voltar. Então, as boas novas se consiste que quando nós confiamos na graça de Deus para nos salvar, que Ele entregou o seu Filho, seu único Filho, para que hoje eu e você tenhamos vida. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados. Passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lar no céu. Então, quando nós aproveitamos a oportunidade de testemunhar, primeiro você tem uma vida com o Senhor, um relacionamento com o Pai. Você começa a transbordar na vida de outras pessoas, de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, de pessoas que ainda não entenderam o significado da cruz. Você vai compartilhar, você aproveita esse momento, você vai pregar essa mensagem para ela, para que ela possa ter essa compreensão e que essa pessoa também tenha esse interesse de buscar o Senhor, assim como você. E lá em 2 Coríntios 5, 14 a 15, vai falar: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Eu me lembro de uma outra experiência que eu tive quando eu estava em Belo Horizonte. Eu andava para todo lado a pé. A igreja que eu frequentava ficava no Luxemburgo. Não sei quem conhece Belo Horizonte, mas eu morava no centro e eu ia a pé para a igreja. Levava 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar. Mas eu ia com tanta alegria no meu coração, era a melhor hora do meu dia. Eu ficava muito feliz porque eu servia, eu descobri que eu podia servir na igreja. E aí eu ia cedo, chegava lá, tinha um lanche caprichado, era bom demais. Comia, ficava fortalecida, porque eu tinha... Aqui a gente tem, quem serve fica na porta, né? E lá a gente ficava na porta recebendo as pessoas e precisava circular na igreja ao longo do culto, para caso alguém precisasse de alguma assistência. E eu ia, eu recebia mais quando eu servia do que quando eu ia para participar. Então eu era apaixonada por isso. E aí, para o meu trabalho também, eu ia a pé. Não sei quem conhece também a Serra, mas eu ia do centro para a Serra a pé, subia a Afonso Pena e descia qualquer hora do dia. O pessoal até falava assim: Fran, você é muito doida. Você andar nesse Belo Horizonte aí a pé sozinha, uma hora alguém te rouba, alguém faz alguma coisa com você. Eu falava assim: eu estou debaixo da graça, o Senhor está me guardando. Eu tenho certeza que o Senhor está indo comigo. O Senhor, não tenho dúvidas. E aí, um certo dia, um sábado à noite, eram umas 9 horas da noite, eu estava descendo a Afonso Pena, e aí estava chorosa, assim, estava chorando, porque eu não queria ter trabalhado naquele dia, eu queria ter ido para o culto, sabe? Aí eu desci, coloquei meu fone, comecei a assistir o culto pelo YouTube, e aí, descendo, chorando, assim, com a cara fechada, quando estava triste. E aí, não tinha um cão na rua, não tinha ninguém. E eu descendo, e aí vem um morador de rua subindo.
E aí, ele subiu e eu avistei ele assim de longe. E aí começou um negócio assim estranho, um queimar assim no meu coração. Eu não sabia se era medo, se era o Senhor falando comigo, eu não sei, não entendi muito. E aí, ele passou por mim e me ofereceu um bombom. Ele estava com a caixinha de bombom para poder vender os bombons. E aí eu passei por ele, ele me ofereceu e eu falei assim, não quero não, obrigada, e continuei. Só que aí eu ouvi uma voz muito audível, tenho certeza que foi o Senhor falando comigo, ele falou assim, volta e fala com esse homem. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim? Não tem ninguém na rua, Senhor, tem certeza? E aí eu dei 3 passos assim, e aí eu não ouvi, né? Eu não atendi. E continuei andando, dei 3 passos, e eu não consegui mais, minhas pernas travaram. Não consegui mais continuar. E aí foi muito audível, mais uma vez, volta e fala com esse homem. Aí eu falei, aí o Senhor falou assim, você só vai andar se for para trás, para falar com ele. Foi muito específico. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu voltei correndo, que o homem já estava lá em cima, saí correndo, gritando o homem. O homem, peraí, volta aqui. Aí ele desceu, topou comigo no caminho. E eu não fazia nem ideia, né? O que eu ia falar com ele? Não conheço, nunca vi na minha vida. Aí eu perguntei, comecei a puxar papo com ele. E aí, quanto que tá esse bombom, hein? Quanto tá custando aí? E aí, não lembro quanto que era na época. Eu não tinha nem um centavo. Eu falei, tá bom, deixa eu procurar aqui. Comecei a procurar moeda, alguma coisa assim. E aí, não sabia o que falar. A única coisa que eu consegui, falei assim, eu vou ter que falar a verdade, né? Falei assim, olha, estava descendo aqui. E o Senhor falou no meu coração, pediu para conversar com você. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu falei assim, olha, não sei qual que é a sua necessidade, não te conheço, nunca vi você, não sei o que se passa na sua vida, mas o Senhor está te pedindo para voltar. E aí, eu sem entender muita coisa, o homem começou a chorar. E aí, ele chorando, ele começou a se abrir para mim. Começou a falar que ele era membro de uma igreja também, estava desviado dos caminhos do Senhor. E ele tinha acho que ele era casado, se não me engano. E aí aconteceu alguma coisa lá, a mulher abandonou ele. E aí ele saiu de tudo, abandonou tudo e foi morar na rua. E aí por fé, eu falei assim, posso orar pela sua vida? No meio do nada, fechei os meus olhos com muita fé. Fechei os meus olhos, ele fechou os olhos e eu orei pela vida dele, sem medo de ser feliz. Sem medo, se me roubar, rouba, eu não estou nem aí não. Eu sei que eu estou aqui porque foi o Senhor que mandou. Então eu sei que o Senhor está me guardando. Orei pela vida dele, ele me entregou um bombom, eu não queria de jeito nenhum. Me deu o bombom, eu falei assim, não, é uma forma de agradecimento que você veio, você falou comigo e o Senhor falou através da sua vida, recebe esse bombom aí. Eu peguei o bombom, não sei se o Iago lembra, mas aí eu coloquei esse bombom no meu mural para que eu sempre me lembrasse daquele dia, da experiência que eu tive com o Senhor e para que em algum momento de desânimo, que eu possa me lembrar que o Senhor, Ele quer me usar, o Senhor, Ele tem um propósito maior para a minha vida e eu preciso continuar pregando a mensagem, eu preciso continuar espalhando o reino. E aí, não sei o que foi feito desse homem, mas minha noite mudou completamente. A tristeza foi com Deus e veio a alegria, glorifiquei muito ao Senhor. E é claro que eu compartilhei com as meninas que eu morava, precisava compartilhar disso. Eu sei que mais alguma delas
pode ter sido alcançada pelo Senhor, que não é nada de mim mesmo, né? De mim mesmo eu não tenho nada, absolutamente nada para oferecer, mas só de estar disposta para o reino. Irmãos, se cada um de nós aqui falar de Jesus para alguém, nós vamos alcançar muitas pessoas juntos. E aí, eu acho que eu fui mais rápido do que eu imaginava. Vamos abrir Jeremias 20, versículo 4. Que vai falar assim... 20, versículo 9. Mas, se digo que nunca mais mencionarei o Senhor, nem falarei em seu nome, sua palavra arde como fogo em meu coração, é como um fogo em meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. É impossível você não falar do Senhor. É impossível você não querer mais do Senhor quando você se dispõe, quando você permite que o Espírito Santo alcance a sua vida, trabalhe através da sua vida. Se você nunca teve experiência com o Senhor, peça. Peça a Ele, coloque em oração. Tenha coragem, irmão. Às vezes a gente tem medo. Eu tinha um pouquinho de medo, vou confessar. O que o Senhor pode fazer? Mas é extraordinário quando nós permitimos, quando nós vivenciamos tudo aquilo que o Senhor pode fazer através da nossa vida. E como eu mencionei lá atrás, na verdade eu não lembro se eu mencionei, mas quando o Senhor alcança a nossa vida, quando Ele nos permite ser abençoados, alguma coisa acontece na nossa vida que vem da parte de Deus, não é para ficar para nós, irmãos. Não é para morrer em nós. É para que através de nós outras vidas sejam alcançadas. Então, às vezes a gente tem vergonha de compartilhar com alguém, de falar. Às vezes você tem a oportunidade, você desperdiça. Irmão, não desperdice. Você vai ver que o Senhor vai continuar te usando cada vez mais. Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Gostaria de orar para finalizar. Feche seus olhos. Se você tem também essa mesma vontade de ter mais de Deus, de receber mais do Senhor, de passar mais tempo com Ele, de experienciar coisas com o Senhor que você nunca viveu antes, que você possa pedir ao Senhor agora em oração, que você possa se inclinar a Ele, que você possa se dispor para o reino, que você possa ser mais um para o Senhor. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, me coloco diante da Tua presença, Senhor. Antes de mais nada, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, que essa mensagem, Pai, ela encontre solos férteis, Pai, que seja uma semente, Deus, que vai produzir frutos, Pai, frutos para o reino. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui, Deus, que colocar em oração mais de Ti, Deus, experiências com o Senhor, Pai, que o Senhor possa alcançá-lo, Deus, em nome de Jesus, e que essas pessoas, Pai, possam se inclinar ao reino, que elas possam entender cada vez a Tua mensagem, que cada um aqui, Pai, tenha mais sede e fome da Tua presença, da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu peço que nós possamos estar todos, Pai, comprometidos com o Senhor, com a Tua mensagem, com o Teu reino, Deus, em nome de Jesus, use-nos, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós, Deus, usa cada um de nós, que o Senhor se revele a cada um, Deus, em nome de Jesus, que cada um possa ter, Pai, uma experiência, Deus, sobrenatural com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que o Teu reino cresça nessa terra e que nós possamos expandir cada vez o reino, Pai, espalhando a mensagem do Evangelho, entendendo, Pai, que o Senhor pagou o preço pela vida de cada um aqui, Senhor, que o Senhor foi crucificado, pagou pelos nossos pecados, Deus, para que hoje nós tenhamos vida, Deus. Nós não podemos ficar calados, Senhor.
Quebra em nome de Jesus, Pai, a vergonha. Se tem alguém aqui com vergonha, com timidez, Pai, em nome de Jesus, assim como eu repreendi na minha vida, eu repreendo na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que a nossa boca, Pai, possa querer falar de Ti, que nós possamos abrir a nossa boca, Pai, para poder falar do Senhor, em nome de Jesus, e alcançar cada vez mais pessoas para o reino, Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Deus, possa se encher da Tua palavra, encher o coração de mais de Ti, Deus, em nome de Jesus, para que a boca realmente fale daquilo que o coração está cheio, Pai, está cheio do Senhor, cheio da Tua palavra, cheio do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu agradeço, eu peço, Pai, que a presença do Senhor seja com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém.